Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando as informações, notícias do Mengão para esse jogo de logo mais contra o Atlético Mineiro. Flamengo que vai com tudo em busca da vitória dos 3 pontos, quer se manter na liderança no topo ali do Brasileiro. Créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, canal oficial do João Guilherme. Vou estar deixando o link aqui abaixo como créditos ao vídeo e também o canal do Vene Casagrande. Deixa aquele like, aproveita também, já escreve aqui nos comentários o seu palpite, mas agora bora pro vídeo, galera. É que foi época de Copa América, os times muito desfalcados, mas a gente tem um Tite que conseguiu encontrar no seu elenco soluções para os seus problemas e um Milito que nem tanto. E isso tem feito a diferença. Tem. E esse encontro ele não vai ter o brilho que deveria, porque os dois times estão sofrendo, muito embora, como você falou, o Flamengo esteja passando por um período muito melhor e muito mais agradável, né? Não só na classificação, mas em relação ao desempenho do time, aquilo que os jogadores que estão disponíveis agora ao Tite têm feito em campo, relação com a torcida, o comportamento da torcida, em especial nos jogos no Maracanã, como a gente viu na última rodada, e o Atlético Mineiro sofrendo demais, com irregularidades na sua maneira de jogar, que são normais e esperadas por ser um início de trabalho, mas carecendo muito dos jogadores que não estão, perdendo gente nas últimas rodadas por suspensão. Houve um jogo em que não tinha praticamente ninguém. No fim de semana, o Atlético não completou o banco. Eram 7 jogadores. Não completou o banco de reservas, o que mostra que a situação em termos de elenco e aproveitamento dos jogadores, naquilo que deve ser o objetivo do Atlético em todas as partidas, independentemente das circunstâncias, tem sido muito difícil. Mas não deixa de ser um jogo muito atraente, por causa das histórias, né? Por causa do significado que esse encontro tem. O Pedro mostrou no material que a gente exibiu agora há pouco. E o que se espera dessas equipes, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas outras competições também. É só uma pena e acho que a gente tem que colocar um asterisco antes e depois, né? Antes para falar sobre o que a gente imagina que vai ver e depois para comentar o que viu. Que enquanto estiver acontecendo a Copa América, enquanto os clubes, os principais brasileiros, estiverem desfalcados como estão, a gente precisa colocar um filtro e cobrar um pouco menos e ser um pouco mais paciente com o trabalho, em especial, dos treinadores. Pois é, e pensando no trabalho, Zupac, você analisa um Tite que consegue encontrar soluções porque é o Tite, ou um Milito que não consegue encontrar essas soluções porque o seu elenco é mais curto. O Tite tem mais ali para escolher e aí consegue organizar melhor a sua equipe. Acho que existem 3 fatores que contribuem para que o Flamengo tenha conseguido suportar melhor esse período do que o Atlético. O primeiro deles é que o Flamengo tem mais opções no seu elenco mesmo. Então, embora o Flamengo talvez tenha tido, não lembro de cabeça o número de convocados de cada clube, mas... 5 Flamengo, né? 5 Flamengo, né? Embora o Flamengo tenha tido mais convocados do que o Galo, teoricamente deveria sofrer mais, mas o Flamengo tem mais soluções no seu banco de reservas, o que também ajuda a amenizar um pouco esse impacto. Esse é o motivo 1. Motivo 2, o Tite está há mais tempo do que o Gabriel Milito no cargo. O Tite assumiu em outubro. O Gabriel Milito assumiu no final do campeonato, antes das finais do Campeonato Mineiro. Isso era mês de entre março e abril. É uma boa diferença. Terceiro, o técnico que assumiu em outubro é um técnico com pleno domínio do ambiente onde ele está inserido. É um técnico brasileiro do Brasil. O técnico que assumiu em março e que tem menos opções, março ou abril, e tem menos opções para suprir as ausências, é um cara que está lidando com esse tipo de problema pela primeira vez. Então, acho que vai além da capacidade. Eu posso preferir o Tite, o André pode preferir o Milito, são 2 técnicos muito qualificados. A história dos dois não se compara. O Tite tem uma história muito mais vencedora e muito mais longa como técnico do que o Gabriel Milito. O Tite era técnico, o Milito estava jogando ainda. Mas são 2 técnicos de muita qualidade, são 2 times de muita qualidade, mas o elenco do Flamengo e o contexto do trabalho favorece, né? O Flamengo chega para esse duelo, mesmo jogando fora de casa, como favorito. O Galo perdeu muito do seu padrão de jogo. Ofensivo um pouco menos, mas o padrão defensivo ele ficou muito abandonado nessa sequência. Então o Galo vem sofrendo bastante contra todos os tipos de adversários e deve sofrer contra o Flamengo também. E quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro, no começo do ano, fazendo toda a projeção, André, a gente falava assim, olha, lutando pelo título. Vamos colocar aqui o Flamengo, o Galo, o Palmeiras, quem sabe o Internacional, porque se fortaleceu muito bem. Mas agora, são 9 pontos de diferença de um para o outro, mas o Galo tem um jogo a menos, eles agora têm esse jogo que pode roubar 3 pontos do Flamengo e aí pode diminuir bastante. Ainda assim, a gente pode colocar o Flamengo lutando por título e o Galo não mais?
A diferença de pontos perdidos é de 6. Se o Atlético vencer, passa a ser 3. É uma coisa bem mais equilibrada do que a sensação que a gente tem ao olhar a tabela agora e ver 9 pontos de distância. O Atlético causou uma impressão muito boa logo no início do trabalho do Milito. A gente já falou aqui repetidas vezes sobre isso e chegou num determinado momento ali, início da fase de grupos da Libertadores, ali pela segunda rodada, não tinha ninguém no Brasil jogando bem e esteticamente interessante como o Atlético jogava. Impacto inicial do trabalho do Milito, uma adesão dos jogadores ao jeito dele enxergar o futebol, um aproveitamento muito bom de um cara como Scarpa, por exemplo, que fazia gol todo jogo, criava 5, 6 chances por partida, e a gente tende a imaginar, vai ser assim sempre. Isso, o Atlético vai deitar e rolar a partir de agora. E o futebol, aqui no Brasil e em outros lugares onde o futebol é importante, os times são bons, o futebol te pega. Não tem jeito. Ou ele te pega via competência dos times para jogar contra você, ou ele te pega via problemas que você não imaginava que ia ter e acabam te prejudicando, desacelerando a sua viagem. E é o que está acontecendo com o Atlético. Eu não sei o que vai ser do Atlético em termos de capacidade de competir pelo troféu. A minha impressão é que o Flamengo, ultrapassando esse momento que é muito difícil e o Flamengo tem se sustentado no topo da tabela, tende a continuar ali. A minha impressão é que sim. O Atlético eu já olho e vejo como um objetivo de fase de grupos direto na Libertadores do ano que vem. Não sei se força, punch para lutar pela taça do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Para pegar o Atlético Mineiro, treino pela manhã. Nesse momento eles estão viajando para Belo Horizonte, local do confronto com o Galo, nessa quarta, 9h30 da noite. A boa notícia, Igor Jesus treinando com bola normalmente. A tendência é que ele fique à disposição no sábado contra o Cuiabá, querendo ou não, um reforço caseiro nesse momento aí que o Flamengo está tendo muitos desfalques. Pulgar, como nós falamos no último vídeo, chegou ao Rio de Janeiro, nessa manhã se reapresentou normalmente, inclusive num determinado momento treinou como titular, já a gente vai falar qual time o Tite esboçou, podendo ter novidades ou até mesmo jogadores titulares poupados. Cebolinha continua como desfalque. Vamos logo para a escalação, porque é o seguinte, o Tite ele pode poupar 2 titulares, pelo menos foi o que ele mostrou na atividade dessa terça-feira. Gerson e Pedro, como eu falei aí, dei spoiler no começo do vídeo. Porque, no primeiro momento, ele botou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan como primeiro volante, Pulgar ao lado dele como segundo volante e Gerson sendo o homem responsável pela armação das jogadas. Depois, aí Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Depois ele tirou o Gerson, colocou o Vitor Hugo, ou seja, o Lohan, que vinha sendo como titular, nem nesse momento entrou como provável titular. E o Pedro, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, porque o Gabigol segue fora da lista de relacionados por decisão do Departamento de Futebol do Flamengo, que está, entre aspas, ajudando o empresário dele na busca por um novo clube, como o próprio empresário disse que está fazendo. E aí o time ficou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan. E no lugar do Pulgar, quem entrou também foi o Léo Ortiz, ou seja, o Pulgar pode não ser titular, o Léo Ortiz pode ser titular ao lado do Alan, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Então, existe essa dúvida, ou seja, o Tite ele tem essas 3 dúvidas aí para o jogo dessa quarta-feira e ele vai bater o martelo em uma reunião com a comissão técnica lá em Belo Horizonte. E por falar em Pedro, galera, ele fechou o melhor primeiro semestre dele da carreira, é isso mesmo, levantamento que o GE.com fez aqui. Nesse primeiro semestre, ou seja, até o dia 30 de junho, foram 32 participações diretas em gols em 34 jogos. Quase uma por partida, uma participação por partida. É absurdo o desempenho do Pedro. Na temporada até aqui são 26 gols, botando os 2 gols nos amistosos no começo da temporada contra o Philadelphia Union e Orlando City, lá nos Estados Unidos, e 6 assistências do camisa 9 rubro-negro, superando o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023.
o levantamento do GE, vamos lá. Primeiro semestre de 2024, 32 participações, 26 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2023, 29 participações, sendo 25 gols e 4 assistências. Segundo semestre de 2022, 27 participações, sendo 21 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2018, lá no Fluminense, tá? 21 participações, sendo 14 gols e 7 assistências. E aí em 2020, fechando o top 5 aí, o segundo semestre de 2020, no Flamengo já 19 participações, sendo 18 gols e 1 assistência. Então, números absurdos do atacante Pedro, que na minha opinião tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. Acho que no Campeonato Brasileiro eu votaria no Gerson para dar uma moral a ele, mas, enfim, independentemente disso, o Pedro vem fazendo algo que é assustador. Gente, nesta quarta-feira nós vamos ter um jogo histórico, eu diria. Na Arena MRV, o novo estádio do Atlético, inaugurado no ano passado. Pela primeira vez jogarão lá Atlético e Flamengo. A maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. Um jogo cercado de histórias, rivalidades. O Atlético, num momento ruim, né, no Campeonato Brasileiro. É o 11º colocado no Campeonato Brasileiro com 18 pontos. É uma campanha decepcionante para o time, para o potencial que o Atlético tem. Era para o Atlético Mineiro estar lá em cima disputando esse título junto com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo, mas está lá embaixo. O Milito teve um começo animador, mas depois desandou. O time se classificou na Libertadores da América, mas depois perdeu realmente consistência. O Galo, que na última rodada não venceu em casa. Empatou com o Atlético Goianiense 1-1, recentemente foi goleado lá dentro pelo Palmeiras. A provável escalação do Atlético para esse jogo conta com o retorno do zagueiro Bruno Fux e do Gustavo Scarpa, que são titulares da equipe. Eles cumpriram suspensão na última rodada. Outro que fica à disposição, voltando de lesão, é o volante Otávio. Estava machucado na coxa esquerda e estará à disposição. O Vargas, que assim como o Pulgar da seleção chilena, que foi eliminada, ele era esperado nessa terça, mas teve o voo cancelado e virou dúvida. O Pulgar já se apresentou ao Flamengo, treinou, inclusive eu já falo disso. Mas o Vargas, ele teve um problema lá no voo e não apareceu. O Everson, goleiro, ainda está machucado. Ele se recupera de uma inflamação no dedo mínimo da mão direita. O Zaratio continua machucado. É mais uma ausência que deve ter o Atlético para esse jogo. O Atlético terá 6 desfalques. Maurício Lemos, zagueiro, Sarabia, lateral direito, Rubens, lateral esquerdo, Alisson, atacante. Eles estão no departamento médico se recuperando, além do Guilherme Arana e o Alan Franco, que estão com Brasil e Equador na disputa da Copa América. O meia Pedrinho deixa o clube, né, após o período de empréstimo, e você vê que o Galo tem muitos desfalques também para o jogo. As dúvidas entre Rômulo e Igor Rabelo na zaga e o Otávio se começa ou não a partida depois de ficar muito tempo afastado. Ou seja, o Atlético deve ter Matheus Mendes no gol, Mariano, Bruno Fux, Rômulo, Batalha, Paulo Vitor ou Otávio, Igor Gomes, Palácios, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Tem um ataque forte aqui, hein? Com Paulinho, Hulk, Scarpa, mas o Atlético com muitos desfalques. O Flamengo também com muitos desfalques. Além dos jogadores que estão na Copa América, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, o Flamengo não conterá ainda com Cebolinha e também não terá o Igor Jesus se recuperando de lesão. Em compensação, o Flamengo terá a volta de Eric Pulgar. Ele, inclusive, treinou no Ninho do Urubu
nesta terça-feira e tem chance, inclusive, de ser titular, de começar jogando. Ele vem com ritmo de jogo, né? Estava participando aí da Copa América, titular da seleção chilena. O Eric, que tem aí 19 jogos nesta temporada pelo Flamengo e tem uma assistência. Ele deve entrar no meio-campo e formar dupla ali com o Alan e Pulgar, e o Léo Ortiz também tem chance de entrar aí nesse meio-campo. Mas o Pulgar deve começar jogando. Uma situação que chamou a atenção no treinamento do Flamengo é que num determinado momento o Tite tirou o Pedro e o Gerson, eles que vêm sendo os principais jogadores do Flamengo nesse período de ausências da Copa América, e colocou nos seus lugares Vitor Hugo e Carlinhos. E por que isso? O Gerson e o Pedro estão numa sequência muito grande de jogos, e aí a fisiologia avisa, professor, está chegando no limite, pode ter uma lesão. Então, é possível que o Tite comece o jogo com o Pedro e o Gerson no banco, ou então um deles, pelo menos, no banco. Uma tendência maior até mesmo para o Pedro ficar no banco. E aí, Vitor Hugo e Carlinhos seriam os substitutos. O Lohan, que vinha jogando como titular, caiu de produção. O Tite até pediu para a torcida não vaiá-lo, outros jogadores. Mas ele não é, nesse momento, a primeira opção do Tite para começar o jogo, não. Hein? O Vitor Hugo deve ser esse escolhido. Então, o Flamengo pode ter, no jogo de amanhã, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O meio de campo pode ser Alan, Pulgar, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Pode ser esse o time do Flamengo. Com chance do Gerson jogar, do Pedro jogar, o Lohan ter uma oportunidade, a escalação do Flamengo ainda está um pouco indefinida, mas a chance de termos Gerson e Pedro poupados por causa do excesso de jogos é muito grande. E aí a galera fica pé da vida, porque poupar num jogo desta grandeza contra o Atlético é algo que sempre gera muita discordância, né, do torcedor. Eu me lembro da partida contra o Palmeiras, que foi isso, né? Ele acabou deixando alguns jogadores de fora e tal, acabou empatando lá, e isso gerou um disse-me-disse e uma confusão danada, né? É isso aí. Então esse jogo é cercado de grande expectativa, porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 27 pontos, o Palmeiras está na cola dele com 26, Palmeiras jogará fora de casa na rodada também, contra o Grêmio, e o Flamengo contra o Atlético Mineiro. São jogos difíceis. Vamos ver se alguém vai escorregar, se o Flamengo vai conseguir manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa disputa está bem interessante. O Botafogo está chegando ali, o Bahia está por ali também. A disputa está bem legal do Campeonato Brasileiro. Vocês gostam? O Pascoal pediu pra gente fazer uma análise aqui dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Zinho, você sabe que quando o Pascoal pede, a gente atende aqui nesse programa. O Abel disse que não é só Flamengo e Palmeiras. Então, é isso que a gente vai debater agora. O Abel tem razão ou não tem razão? Coloca na tela aí os próximos jogos dos 4 primeiros colocados do campeonato. Ih, rapaz, ficou uma miscelânea aí, mas dá pra gente fazer aqui. Vamos lá. Deixa aí na tela, se puder dividir com a gente ao longo do papo, porque a gente vai precisar dessa tabelinha, né? Pra poder definir isso. O Flamengo, eu vou dar uma lida rápida aqui. Joga contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Cuiabá e o Fortaleza em casa. O Internacional seria um jogo que foi adiado por conta dos playoffs, né, da repescagem lá de Inter e Rosário Central para ver quem segue na competição continental, na Sul-Americana. E depois joga com o Criciúma em casa. Ou seja, o Flamengo tem
um jogo fora e 3 jogos em casa, já que um foi adiado. O Palmeiras vai jogar com o Grêmio fora de casa, não é o estádio do Grêmio, bom lembrar. Tem 2 jogos em casa, contra Bahia e Atlético Goianiense. Depois joga com o Botafogo fora e o Cruzeiro em casa. O Botafogo primeiro joga fora com o Cuiabá, depois recebe o Galo, joga fora com o Vitória, joga em casa 2 jogos difíceis, um com o Palmeiras e um com o Internacional. E depois disso tem o Bahia aí na nossa lista com Juventude em casa, Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora, depois Cuiabá em casa e Corinthians em casa. Ozinho, vou começar com você porque o Pascoal já levantou a bola aqui. O Abel disse que não tem só Flamengo e Palmeiras. A gente analisando, e aí, claro, as contratações do Botafogo vão começar a jogar no meio desses jogos aí, porque a partir de 11 de julho, né, a janela abre 10, a partir de 11, Pascoal já explicou aqui, podem jogar os reforços. O Botafogo tem bons reforços, o Bahia tem um time interessante, competitivo. Dá para ver uma polarização, levando em conta tudo que a gente tem que analisar de Brasileirão? Eu acho que assim, o Abel fala muito, né, de que tem outros concorrentes ao título. Tudo bem, a gente acha que tem também, tem boas equipes. O campeonato está bem disputado aí, ainda nessa 13ª, né, rodada. Isso. Estamos indo para a 14ª rodada, mas esse Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos, né? Ainda mais quando começar a Copa do Brasil, voltar a Copa do Brasil e a Libertadores, quem tem mais elenco para suportar as outras competições e não largar o Brasileirão são essas 2 equipes. Já que o Atlético está um pouco mais para baixo, o próprio Inter também, e os outros que querem chegar não tem o mesmo repertório de elenco, né? Agora eu estou olhando aí, essa tabela do Bahia não é ruim não, hein? Não é não. Tudo bem, ele joga com o Palmeiras fora e com o Atlético Paranaense fora, que vive esse momento de turbulência. Mas depois ele tem jogos em casa, né? E a do Palmeiras também tem mais jogos em casa do que fora, né? Só que é o Botafogo, né? E que jogo é esse? Palmeiras e Botafogo. Vai ter na Libertadores também. Vai ter Botafogo e Palmeiras. Palmeiras tem 3 em casa. Para todos os gostos. O Botafogo mas também assim, tem 3 em casa. Tá boa. Não, todos eles têm também. 3 em casa. Todos eles aí têm 3 em casa e 2 fora. Em ordens distintas. Mas eu acho que a tabela mais complicadinha é do Botafogo. Cuiabá, Galo, Vitória fora, Palmeiras e Internacional. E Mas aí? eu acho que o Botafogo, ele tá na briga também. Você não descartaria? Não, porque eu acho que o elenco do Botafogo melhorou muito nessa temporada. A gente tá falando de um Botafogo que recebeu agora o Alan. E vai melhorar ainda mais, né, com as estreias, né? Alan, Almada, jogador que foi campeão do mundo, era destaque na MLS, muito talentoso. Provavelmente vai ficar só até o final do ano, mas é um acréscimo de qualidade muito grande. Tem o Igor Jesus, que vai ser mais uma opção para o ataque. Fora os outros jogadores, né? Savarino, Luiz Henrique, Tiquinho, Eduardo, Marlon Freitas. É um elenco que melhorou. O Textor veio para tentar levantar a taça, principalmente nessa temporada. Então, acho que também é um time que está na briga pelo título. O trabalho do Arthur Jorge até agora, para mim, muito positivo. O saldo é positivo, apesar de uma queda de rendimentos desde o jogo contra o Grêmio. O Bahia é um time que me encanta muito, acho muito agradável ver jogando, principalmente o time titular, 100% de aproveitamento em casa, só que para brigar pelo título, pensando lá na frente, eu acho que pode faltar banco. Não, e tem que ganhar fora. O Rogério falou isso depois do último jogo, né? Sim. E eu acho que falta banco. Um banco que o Botafogo tem e Palmeiras e Flamengo não preciso nem falar. Porque o Palmeiras vai receber também reforços aí, né? Felipe Anderson, o Giai, todos os jogadores que estão chegando aí vão encorpar ainda mais esse elenco do Abel Ferreira. O zagueiro que o Palmeiras tem interesse é o Valentini, que é zagueiro do Boca Juniors. O canhoto? Canhoto. Bateu pênalti contra o Palmeiras na Pode chegar agora também. Bom jogador. Ele está em litígio com o Boca, porque o Boca fez a ele uma proposta de renovação de contrato, ele não aceitou e o contrato dele vence em 31 de dezembro. Então já pode assinar pré-contrato. Ele não está jogando pelo Boca, está afastado e ele pode assinar a partir... Situação parecida com a do Gabriel, né? Situação parecida com a do Gabriel no Flamengo. O Gabriel só tem um agravante, que é o julgamento ainda que vai acontecer no TAS, no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas esse é o zagueiro que o Palmeiras quer. Agora, vendo a tabela, eu quero discordar do Abel, dizer que o Palmeiras e o Flamengo estão na frente disso aí, né?
E não à toa. Você vê nesses 5 jogos que vão chegar uma porque possibilidade desses de 5 descolar? desses 5 jogos, a parte final dos jogos, eles já terão os reforços. Todo mundo terá volta ou terá a composição dos reforços. Sim. O Atlético Mineiro vai ter todo mundo de volta das seleções e mais alguns reforços. E, Pascoal, tem um negócio interessante de analisar aqui. Eu fui pegar a tabela para ver em que rodada esses reforços poderiam jogar, né? A rodada 16, ela é dividida em 2 dias, como é a maioria das rodadas. Metade dos jogos no dia 10, quarta-feira, metade dos jogos no dia 11, quinta-feira. Então, tem time que vai poder usar reforço nessa rodada? Não, aí a CBF tem que baixar uma norma. Ou todo mundo usa dia 10 ou todo mundo usa dia 11. Não dá para metade usar dia 10 e outra metade usar dia 11. Fiquei com essa dúvida aqui. Aí não é plausível. Né? Pelo documento que eu tenho aqui, eu posso abrir depois. Mas já é certo isso, Pascoal? O quê? Não, porque é o seguinte, a norma da CBF é o jogador inscrito dia 10 para jogar dia 11. Então, se não jogar, se o jogador, se tiver a rodada dividida em 2, a CBF tem que baixar uma norma. Padronizar para todo mundo. Eu vou abrir aqui a norma e eu vou ler para vocês, se você me der um minutinho. Tá, então enquanto o Pascoal está lendo, bota de volta a tabela aí, porque eu tenho uma discordância em relação a ele. Diga. Um trunfo que pode ser importante para o Bahia o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro. Mas era aí que eu ia chegar, justamente a tabela do Bahia, porque o Bahia tem 3 jogos em casa que são bem acessíveis e não tem outras competições. Não, na Copa do Brasil ele tá. Ah, é verdade, na Copa do Brasil ele tá. Então eu e você caímos no mesmo lugar. Eliminou o Criciúma e segue vivo na Copa do Brasil. Mas ainda assim, não tem a competição continental para disputar. Então é um jogo a menos. Vai ter sorteio ainda, a gente não sabe quem é o adversário do Bahia, mas eliminou o Criciúma, dona. Mas segue aí teu raciocínio. Posso ler para vocês? Pode. Estou com a norma da CBF aqui, ó. Norma da CBF. É melhor eu vou mandar pro Vini e ele bota no... Eu acho que não vai dar tempo, é muito grande, senão lê só o só para dizer o destaque seguinte, aí. ó. Ressaltamos que, em relação aos clubes participantes da Série A, as solicitações de transferências de atletas serão efetivadas pela DRT somente a partir do dia 11. Então ninguém vai jogar. Entendeu? Somente a partir do dia 11, com o objetivo de uniformizar o processo. Né? Então, na verdade, o que abriria dia 10 vai passar para o dia 11. Abre dia 10, quarta-feira, e se encerra dia 2 de setembro, segunda-feira. Então, mas a 16ª rodada não terá esses reforços. É isso que eu quero chegar. Pra então, Série A, 14, 15 e 16, todo mundo com o mesmo grupo. Isso. A rodada 17 e 18 aí da tela, que são as 2 últimas linhas, aí a galera já vai ter reforços. Deu para entender o que está escrito aqui? Sim. Então, para a Série A vale dia 11. Então, na rodada do dia 10 e na rodada que é complemento 10 e 11, os reforços não É isso, Fortaleza, Atlético Goianiense, Vitória e Atlético Paranaense. Esses adversários, os times ainda não terão os seus reforços, só a partir da rodada seguinte. Fala, não, só isso, a questão do Bahia, tem a Copa do Brasil, mas não está numa competição continental, isso pode ser importante, né? O calendário é muito complicado, você acaba perdendo jogadores, desfalques, você tem que poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico. E aí a gente já vê o Bahia muito forte, um trabalho estruturado. Vamos ver se o Bahia vai conseguir mais contratações para entregar um banco mais confiável. Sim. E eu cito outra equipe que não está ali. São Paulo. O Internacional tem 2 jogos a menos. Se ele vencer os 2 jogos, tem potencial. Tem potencial para isso, mas ele vai ter que se dividir também. O Inter, se ele vencer os 2 jogos, ele vai a 24 pontos e é um Inter também muito desfalcado. Quando o Kudê estiver com a força máxima e vai ter o Beira-Rio de volta agora no jogo contra o Vasco, isso vai ser também um combustível para esse time. Porque a gente sempre falou que o Internacional se reforçou muito bem. E o Inter vai ficar com 3 jogos a menos, né? Porque justamente esse aí contra o Flamengo era uma repescagem de Sul-Americana. Zinho, você inclui alguém? A gente está colocando aqui os 4 primeiros, mas eu queria saber se você inclui alguém na disputa. Esse Campeonato Brasileiro, todo mundo tem favoritos, né? Esse campeonato que, no início ali, a gente nem chegou na metade do campeonato. Então, a gente vai incluir times que têm potencial. Vocês citaram aí, Internacional e São Paulo. Eu não acho esses 2 times com elenco abaixo de Bahia, do próprio Botafogo, do Atlético Mineiro, que hoje não vive o melhor momento, mas vai ter os reforços. Então, muita gente pode subir na tabela, pode crescer, emenda aí 2, 3, 4 vitórias. Esses times têm potencial para fazer isso e pode mudar isso, né? Então, a gente não pode nunca tirar. Agora, é certo que
Concordando com o Pascoal e também discordando do Abel. É certo que Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final. Esses não tem jeito. Provavelmente um deles pode ser o campeão, sim. Eu coloco eles dois como os grandes favoritos. O Pascoal, sabe o que a gente vai falar aqui amanhã? Pode ser que no jogo contra o Atlético Mineiro o Tite poupe jogadores, Pedro e Gerson. Mas vamos deixar para falar disso amanhã, que é para você ter tempo de se recuperar. Tem isso? Tem isso. Eu tô surpreso. Quer pensar até amanhã? Tem isso? É de cair o queixo isso aí, hein? Ainda bem que foi isso que você falou. É de cair o queixo, hein? É que no final de semana tem o Cuiabá, rapaz. O Cuiabá tá surpreendendo. Vocês já viram como é que vai ser amanhã? Galera, é isso. Hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro, jogo fora de casa, na Arena MRV. O Flamengo veio de vitória, venceu na última rodada e hoje vai com tudo em busca de mais 3 pontos contra o Atlético Mineiro. Não vai ser um jogo fácil, principalmente por ser uma partida fora de casa, pela rivalidade também que vem se criando aí nos últimos anos, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas eu acredito que dá sim para o Flamengo fazer um bom jogo, né? E quem sabe conquistar os 3 pontos dessa partida de hoje. O Palmeiras, que venceu na rodada passada, né, encostou, está ali a 1 ponto. Então o Flamengo, né, precisa vencer também, até mesmo para não ver ali a liderança ameaçada e a liderança em risco. A informação aí, né, do João Guilherme, de que provavelmente o Tite pode poupar, não vejo necessidade, né, de poupar justamente agora contra o Galo, o Pedro, que está sendo um dos destaques do time, mas não é certeza, né, que o Tite vai poupar. Já vi notícia, né, de que o Tite pode poupar o Pedro e o Gerson, justamente os 2 jogadores que vêm sendo o destaque desse período de Copa América. Não vejo necessidade de poupar justamente nesse jogo de hoje, que é uma partida muito importante, jogo difícil contra o Atlético Mineiro. Está bastante desfalcado, mas assim mesmo tem um bom time. Mas vamos aguardar, né? Aproveita e deixa seu palpite aqui abaixo. Está confiante, acreditando na vitória do Mengão? Comenta aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, ativa também o sino. Valeu e até a próxima, galera.